Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Leandro, em que ele continua a nos contar sobre as suas experiências e também responde às nossas muitas perguntas. Você vai amar. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Vale muito a pena. Você vai amar. Nesse momento começou a escureceu, e eu já ouvi a equipe médica me chamando, me despertando. Eu já estava todo enfaixado, né? Acordei meio torpe, mas consegui andar já. Então, eu estava com muita náusea, provavelmente pela anestesia, me senti muito mal no primeiro dia. E quando eu saí, eu perguntei para minha esposa assim, ela estava lá fora esperando, eu perguntei, demorou? Ela falou, demorou mais do que o previsto, levou mais de 1 hora. O médico veio aqui falar comigo porque eles tiveram que tirar mais tecido do que estava programado. Falei, quase que eu falei, eu sabia, né? Eu já sei, mas tudo bem, fiquei quieto, estava passando muito mal. Minha recuperação foi muito dolorosa. As primeiras noites eu não dormia porque eu tinha dreno, aquela coisa toda, né? Muito chato. Mas transcorreu muito bem, não tive problema nenhum. Só levou mais tempo do que eu pensei, muita dor, mas enfim, me recuperei bem. Voltei a trabalhar rapidinho, com 2 semanas. E a vida seguiu. Esqueci disso, lembrava de vez em quando, mas a vida seguiu, não pensava mais nisso, no que eu estava previsto para fazer. Até que no dia 6 de outubro de 2023, eu tive um dia muito agitado. Eu me lembro que nesse dia eu estava agitado, eu estava incomodado, estava nervoso, trabalhando, mas bem incomodado. E fomos dormir. Quando eu apaguei, dormi, eu sonhei. Esse foi um sonho diferente dos outros, porque eu me via, todos os outros, eu me via normal. Nesse, parecia que eu estava com... A sensação que eu tenho é que eu olhava para minha mão e ela estava mais jovem. Minha mão estava mais nova. Não tinha essas manchinhas já que eu tenho, tinham sumido. Mas eu estava num clube, né? Esses clubes de tipo de cidade do interior, mas era muito grande, uma grama verde, tudo muito grande. Eu passei por uma casa, estacionei, eu estava de carro, estacionei, estava sozinho, desci do carro, vi o estacionamento, um monte de carro, passei por uma catraca dessas mecânicas normais, e tinha muita gente lá na frente, pessoal, umas barraquinhas, e música eletrônica tocando. Falei, eu lembro direitinho, nem gosto desse tipo de música, o que eu estou fazendo aqui, né? Tudo bem. Até que eu ouvi um barulho no céu, barulho bem alto, bem forte. Eu olhei, eram aviões, uns 6 ou 5 aviões passando, aqueles aviões a hélice, passando, e pularam paraquedistas. Falei, um show de paraquedas? O que eu tô fazendo nesse lugar? Até que eu comecei a ouvir disparo, gente caindo para todo lado, um desespero generalizado. Falei, meu Deus, né? O que é isso aqui? Gente correndo e tal. Veio um casalzinho pro meu lado, eles não me viram, mas eu me lembro assim de ver gente bem jovem, sabe? Uma cena bem incômoda, bem estranha. E aí eu vi aquilo acontecendo, eu voltei para pegar o carro, né? Voltei para catraca, passei pela catraca, muita gente tentando passar tumultuada, e que eu fui sair com o carro, não dava mais, porque os carros fizeram um bloqueio. Então, até que eu vi algumas das pessoas que estavam descendo nos paraquedas, 2 vieram pro meu lado. Ali eu falei, chega, não quero mais estar aqui. Fechei o olho com força, acordei assustado na cama, assim, de sopetão. Olhei o celular, eram 3h22 da manhã, falei, que é pesadelo, né? Tinha tempo que eu não tinha. Fui lá, bebi uma água, voltei pra cama, dormi imediatamente. Tava cansado. Quando acordei, minha esposa vai tomar banho, eu pego o celular ali para ver a notícia, né? Sempre abro os sites para ver o que está acontecendo no Brasil. Quando eu abro o site, dia 7 de outubro, vejo aquela notícia assim, deplorável, né? Lá no Oriente Médio. E eu falei, meu Deus, né? Que situação. Aí eu fiquei naquela, eu lembrei do sonho, eu falei, será que eu abri o celular de madrugada ali e não vi, né?
fiquei meio assustado. Eu falei, bom, deve ter sido isso. Eu devo ter aberto, li a notícia só principal. Aí fui, tomei banho, tomei café, fomos trabalhar. Nós trabalhamos juntos. E ficou, só se falava naquilo. Quando foi à tarde, Carlos, eu me lembro bem, eu fui abrir o site de novo e eu vi o detalhe dos paraquedistas, que até então não tinha sido divulgado. Quando eu li, aí eu fiquei mal, a gente trabalha dentro de casas, eu fui ao banheiro, me emocionei, não sou religioso, mas fiz uma oração ali improvisada por quem estava lá, porque eu estive lá. É estranho dizer isso. A questão dos paraquedistas foi o que mais me chamou a atenção. Porque eu lembro da cena, até hoje quando eu lembro me causa um mal-estar. Enfim, eu não sei o que eu estava fazendo lá, eu não sei, eu não contei isso para ninguém na época, porque todo mundo quer tirar a sua fatia do momento, né? Então hoje eu me sinto mais à vontade para falar, porque já não é mais novidade para ninguém mais, já não é algo que está tão na mídia. E de lá para cá, a diferença que eu vejo é que, não sei se foi pelo treinamento que eu passei, por essa experiência, os sonhos que eu tenho hoje, a maioria deles, eu tenho poder de decisão. Eu tenho raciocínio, eu consigo definir algumas coisas que eu quero ou não fazer. E isso me chama muita atenção, que não acontecia antes. E depois da nossa conversa inicial, eu tive um muito engraçado até. Esse foi positivo. Eu descobri que em algum local, é louco falar isso, eu tenho uma propriedade. Eu tenho uma casa que eu frequento lá algumas vezes, e eu sempre vi nesses relatos, uma casinha, eu acho que eu sou um espírito ostentador, porque a casa é maravilhosa, é imensa, o quintal é uma coisa que eu não sei definir, o quintal é líquido, é água. O quintal é feito só de água corrente, limpinha, mas é água. E num cômodo, aqui do lado direito da casa, eu tenho um cômodo bem pequenininho, bem apertado, que nos 4 cantos do cômodo tem um móvelzinho com gavetas bem pequenininhas, gavetinhas desse lado e do outro, de cada lado do ângulo de 90 tem gavetinhas. E eu guardo algumas coisas, uns envelopes nessas gavetinhas e tiro também, que eu sei para que serve lá na hora, mas quando eu acordo eu não sei mais. Mas eu sei que essas gavetinhas são importantes, onde eu guardo e tiro envelopes, que tem alguns conteúdos que eu sei porque serve, mas eu não lembro. E minha experiência foi essa. É isso. Eu pessoalmente não considero uma EQM, porque minha vida não teve, não sei, você entende, você é o estudioso, eu não, eu sou só um curioso. Minha vida não teve em risco, mas a experiência foi essa. Eu nem vou colocar essa parte que você não considera EQM, porque é claramente uma EQM, sabe? É claramente uma EQM. A diferença que eu percebia, é que, por exemplo, eu não sei como, mas sabe quando você tá num controle de imagem que você muda o ângulo da câmera e aparece no monitor? Eu conseguia mudar, na minha visão, os ângulos. Eu conseguia ver de cá, eu conseguia me ver de costas, mas em qualquer ângulo que eu virasse a minha câmera, vamos dizer assim, ele permanecia de costas para mim. Eu não vi o rosto dele em momento algum. Mesmo que eu tentasse colocar minha visão de frente para ele, de alguma maneira ele estava de costas. Eu vi a imagem daqui, mas ele de costas. Ele virava, não sei se ele virava, mas ele estava de costas para mim. Eu nunca consegui ver o rosto dele, nem saber o nome. Nunca. Mas era homem. Para começar, eu queria entender um pouco melhor onde que se deu essa sua conversa com ele. Foi sempre no mesmo lugar que você falou? Você falou que tinha grama, que você estava numa pedra, ele falou para você se sentar numa pedra que lembrava cachoeira e tudo mais. Tinha essa árvore. Essa árvore tinha algum significado? Não sei. É uma árvore só. Não me lembro de ter visto animal, não me lembro de ter visto outra vegetação além dessa árvore da grama. Se a árvore tinha fruta, eu não sei. Era só uma árvore. Não tinha. Não lembro de. Isso eu lembro. Não tinha movimento de vento, nada. Estava parado. Não era calor nem frio. Era agradável. Não tive essas percepções. Mas você sentiu o tato da pedra? Senti o tato. Quando eu fui sentar, eu tenho mania de pegar assim na coxa e sentar. Eu sentia o toque do meu corpo. A roupa que eu estava usando era a mesma roupa com que eu fui para o hospital. Eu me lembro da roupa.
mas eu não, isso são as lembranças que eu tenho. Você via o seu braço, você via sua perna, você via seu corpo. Não foi aquela imagem de sonho que a gente tem, aquela imagem meio distorcida. Era assim, ó, eu tô me olhando aqui, eu tô me vendo aqui. Você disse que você conseguia enxergar de várias posições, você escolhia o seu ponto de vista. Era algo muito automático, eu conseguia, era como se a minha visão fosse uma câmera e eu conseguia girar a visão. Então, sempre para dentro ali do ambiente que eu estava, mas até porque a minha curiosidade foi tentar ver o rosto dele, que ele não se virou para mim em hora nenhuma. Quando eu mudava o ângulo para frente dele, eu não sei como, ele permanecia de costas para mim. Eu me via de frente, assim, para ele olhando e ele de costas. Ou seja, por essa câmera que você via ele de costas com você de frente para a câmera, teoricamente ele estava de frente para você. Sim, na hora em que eu passava a câmera por trás ele estava. Só que ali eu estava enxergando só com a câmera, eu não via do mesmo jeito. Você não tinha dupla visão? Não tinha dupla visão. Do seu corpo e dessa visão externa? Não tinha. E eu não precisava também me concentrar. A mudança de ângulo era muito automática, era muito intuitiva. Mas ele permanecia de costas para mim. E sempre o que você via ao fundo era grama? Sim. O horizonte, laranja, um laranja... não é aquele laranja de fim de tarde com o pôr do sol. Não é aquele, era laranja mesmo, o céu era laranja. E a grama, só, o topo com a grama, só isso. Temperatura? Não sei te dizer, era agradável, eu não sentia frio nem calor. Eu provavelmente não prestei atenção, porque não sentia. Você falou que num certo momento você sentiu que passou a falar, como se fosse pela sua boca. Não, na verdade eu falava o tempo todo. E você escutava o que ele dizia como se entrasse por supostos ouvidos? Eu acredito que sim. Na hora eu não pensei, mas as vezes em que eu pensei, eu percebi que ele conseguia saber o que eu estava pensando, mas eu falava com a boca. Bem, agora vamos partir do início do seu relato. Você falou da situação em que você se viu bem mais velho ao lado da sua esposa e você viu seu filho crescido. Isso dá a impressão de que o tempo é algo bem diferente do que a gente pensa ser, porque você se viu lá na frente. Possivelmente, essa cena do futuro tinha a função de te contar alguma coisa que ia acontecer para você e que estava muito antes do que aquele futuro representava. Sim. Como é que você entende hoje o tempo aqui? Eu não entendo. O tempo é algo que eu não consigo entender. À medida que que o tempo vai passando para que a gente vai envelhecendo, vamos dizer assim, não sei se você já reparou que parece que, eu acho que isso é até objeto de estudo, acho que esse é objeto de estudo, que quando você é mais novo, parece que o tempo se arrasta, e agora parece que o tempo passa mais rápido. Não sei se é a percepção do tempo da gente que muda, mas o dia, os anos agora parece que voam do que antes. Então eu realmente não sei se isso teve um objetivo em me transmitir alguma coisa. A única coisa que eu associo hoje é a chegada do meu filho mesmo, né? Mas é algo que eu não sei explicar. Eu não tenho resposta para quase nada. Eu achei interessante porque em casos similares a pessoa viu a criança chegando, era parecida com ela mesma, mas você não. Você viu uma cena lá da frente. Muito lá na frente, e você se reconheceu. Então, o significado disso é coerente com o que se fala em alguns relatos de que existe um acesso ao futuro e ao passado, mesmo você estando nesse presente, como se presente, passado e futuro fossem uma coisa só. É difícil da gente entender isso, mas isso já foi falado várias vezes. Eu pessoalmente acredito que seja. Que seja assim, que esteja tudo interligado nessa questão de tempo. Senão ficaria até complicado da gente entender como é que alguém pode falar de alguma coisa, como é que você pode ter um dia antes visto o que ia acontecer no dia 7 de outubro, né? Ficaria absolutamente impossível de entender essas coisas.
também vale a pena relatar essa questão do seu filho falando obrigado por você aceitar ser meu pai. Eu não sei explicar. A sensação que eu tenho, eu acredito que eu tenha te dito, é que nós nos conhecemos já há muito tempo. Não há explicação. E alguns relatos falam da pessoa escolher a família ou ser apresentada a essa pessoa a possibilidade da família. Eu não sei por que ele me escolheria. Eu acho que ele tinha opções melhores. Mas se for isso, eu fico muito grato a ele. Eu só posso dizer que assim, nós somos realmente muito unidos. Muito. Agora indo para a sua experiência de quase morte. O anestesista, na hora que estava chegando com a máscara, você já estava dormindo, já tinha ido embora ou estava a caminho, e você ouviu uma voz. Leandro. Sim, 2 vezes, me chamou 2 vezes. É interessante, é a primeira vez que eu ouço esse tipo de questão, porque é como se você, ok, acorda, aqui, agora. Sempre a pessoa relata de ou está indo para um lugar, ou já está no lugar, mas não de precisar ser acordada no lugar. Pensando agora, eu imagino que foi porque os outros relatos que eu já ouvi, do seu trabalho e de outros, eu sempre vi de situações talvez mais perigosas, mais limites do que a minha. Eu acho que a minha estava muito sob controle, então talvez tenha sido isso. Não sei, né? Isso é uma suposição minha. Eu não consigo compartilhar da sua suposição. Eu sinto que tudo pode acontecer em qualquer situação. É verdade. É verdade. Me chama a atenção essa árvore, porque várias vezes em relatos também surge uma única árvore. No horizonte não havia nenhuma outra árvore. Só essa. E era uma árvore comum, uma árvore média, não me lembro de fruto, não era uma cor diferente, uma árvore comum. Assim, não era exuberante, não, uma árvorezinha comum, mas só uma. Esse ser estava sempre em pé? Sempre em pé. Esse céu, que era laranja, tinha sol? Não tinha sol, não tinha nuvem, não tinha nem variação de tom, de cor, era só um laranjão no céu, só isso. O céu só era laranja. Você não via sombra de nada? Não. Se vi, Carlos, não sei te dizer, não sei se tinha sombra. Teve um momento em que, passado o susto inicial, minha atenção ficou tão focada no que ele estava dizendo que eu não vi. Você, quando acordou, em resposta ao chamado Leandro, você acordou como se estivesse aqui? Como assim? A sensação de existência, de olhos, de domínio do seu desejo, era como se fosse você só tivesse sido transportado para outro lugar. Era eu estava deitado no chão, acordando. Né? Não teve aquela coisa da consciência de imediatamente expandir. Não, era eu mesmo, eu normal. Eu estava no chão, só eu levantei. Levando em conta que ele falou para você que você ia passar 12 anos lá, isso faz você pensar que esta experiência tenha sido programada, tenha sido causada para que esse conhecimento fosse despertado em você? Nunca pensei nisso dessa forma, mas agora que você falou, sim, pode ter sido. Porque o prazo foi muito estipulado. Agora, eu não sei e assim, o que me chama a atenção, aí já é uma coisa mais prática. O que me chamou a atenção desde o início é que essa cirurgia aconteceu muito rápida. Ela deveria ter esperado de 4 a 5 anos e foi muito rápido. Por que isso antecipou? Não sei. Mas pensando agora assim, talvez tenha sido programado. Até pelo que aconteceu lá na frente, né? Muitos falam de que quando a gente está aqui, existe um véu do esquecimento. Uhum. Ao mesmo tempo, foram passadas coisas para você, várias coisas técnicas, depois até ele falou por uma questão moral, que eu fico pensando, será que antes do véu do esquecimento, desse chamado véu do esquecimento, ser colocado sobre você, será que você já sabia dessas coisas? E elas foram colocadas para o seu conhecimento aqui, como se fosse, apesar do véu do esquecimento, você precisa saber disso aqui? Eu não sei se eu já sabia. O que eu sei é que elas faziam um sentido absurdo quando eu estava lá. E era muito fácil de eu compreender. Conceitos bem complicados,
de física, de química, de disciplinas que eu não sei nem especificar para você o que sejam, eu consegui entender com uma facilidade incrível. E quando eu volto, eu já ouvi essa expressão, o véu do esquecimento, eu me pergunto se não é porque talvez eu não tenha capacidade mesmo física de compreender, de guardar tanta informação. Mas às vezes me pergunto se essa informação não fica armazenada em algum lugar por aí, e a gente de vez em quando só não acessa. Não sei, isso é uma ideia minha. Mas se ele contou para você isso, e ele ainda falou que você vai precisar e que na hora você vai saber usar. Sim. Então, eu fico pensando, será que é tipo assim, ok, você aqui, de alguma forma isso foi dito para você, você não se lembra disso, você não consegue nem entender o que foi, acabou de ser dito para você. Sim. Mas numa situação específica, você saberá fazer uso disso de uma forma mágica, parece. Eu não sei se eu já fiz uso quando eu estava naquela experiência bem desagradável lá, que até hoje me pergunto para que eu fui colocado lá, que eu não fiz nada, não vejo para que eu fui lá, mas eu não sei se eu fiz uso lá ou se eu ainda vou fazer aquilo. Então, quando você fala de fazer uso aqui, me faz pensar, mas por que você vai precisar usar disso? Está para acontecer alguma coisa? Você recebeu alguma informação sobre o que possa estar para acontecer para que eventualmente você faça uso disso que foi ensinado a você? Eu espero que não, né? Que não aconteça mais nada. Mas o que eu percebo que talvez eu use isso que foi ensinado, Carlos, são nas questões, nos sonhos que eu tive posteriores a isso, que hoje em dia, eu sempre sonhei muito, sempre minha cabeça sempre foi muito ativa em sonho, mas a questão de poder tomar decisões, que primeiro que é muito legal, é uma experiência totalmente diferente. Talvez eu use o que eu aprendi lá para isso, eu não sei te dizer. Mas tomar decisões de verdade enquanto você está sonhando é muito bom, é interessante. Porque ultimamente eu tenho feito. Quando você sonha, não sei se com todo mundo é assim, estou dizendo minha experiência particular, parece que é um roteiro. Às vezes a gente até faz coisas que você jamais faria acordado, jamais faria no seu dia a dia e você faz. E hoje em dia, quando eu estou sonhando e me deparo com essas coisas que eu não quero fazer, eu opto em não fazer e não faço. Isso que eu acho interessante. E não acontecia antes. Muitas pessoas dizem que no que elas chamam de sonho lúcido, você tem o domínio do sonho. Sim. Mas seria só isso ou em alguma coisa a mais é diferente o sonho de hoje que você tem comparando com o sonho de antes da EQM que você tinha? O que eu posso te dizer agora, sem pensar muito no assunto, é que é isso. É a questão da tomada de decisão. Agora, se tem mais alguma coisa, eu não sei te dizer. O que foi ensinado para você no primeiro momento foram questões técnicas que dizem respeito à química, física. Nós já temos, tem a Mary Correia de Santos, que na entrevista, cujo título é Tudo é Matemática, foi dito para ela que tudo é matemática, é como se a emoção fosse traduzível em matemática, que eu posso pensar também em vibração, tudo é vibração, isso da minha cabeça, mas eu fico pensando, por que passaram tudo isso para você? Não sei. Eu vou além, eu sempre tive mais afinidade com ciências exatas que humanas. Então eu me lembro de, enquanto eu estava lá, ter visto uma carga de exatas muito grande. Eu vi muita coisa desse assunto, mas eu vi tanto assuntos de disciplinas que existem aqui, de áreas do conhecimento que existem aqui, que eu nunca vi aqui na Terra, quanto eu tive contato a outras áreas de conhecimento enquanto eu estava lá, que eu não sei nem te definir. Eu não sei nem explicar, eu tenho vagas recordações de assuntos que eu não sei nem do que se tratam, mas que eu entendia enquanto eu estava lá. Você pode arriscar falar um pouco sobre essas vagas recordações? Se eu falar qualquer coisa para você aqui, no momento eu vou ter que inventar, porque eu não tenho como. Eu já vi alguns relatos de pessoas que dizem que viram cores que não existem aqui. É algo mais ou menos assim. São assuntos que eu não sei nem definir o que eu vi, mas eu sei que fazia sentido para mim lá, porque eu me lembro da minha surpresa ao lembrar lá, ao saber. E de que forma chegava esse conhecimento a você? Você enxergava
Você via equações, você via... Não, ele falava e eu não entendia. Não vi. O tempo que eu fiquei lá, eu não vi nenhuma imagem. Nem imagem, nenhuma projeção. Eu acho que é mais ou menos assim. É como se eu falasse com você agora sobre movimento circular, movimento retilíneo. Então eu falo o conceito e você compreende na sua mente como funciona. Era só assim. Eu não vi nenhuma projeção. E você nunca teve a sensação de que você já sabia aquilo, que isso estava só sendo lembrado? Não. É como se fosse novidade, mas você tivesse capacidade de compreender. Exatamente, uma novidade, mas uma novidade compreensível para mim. Uma novidade que eu já tinha afinidade com aquele assunto. E você, ao perguntar por que tudo isso, ele só te falou que você vai precisar e que você vai saber usar. Sim. Hoje você faz algum tipo de ideia sobre o que seria você precisar? A ideia que eu fiz foi que quando eu quis sair daquela imagem que eu estava vendo, eu consegui. Então, talvez eu tenha usado isso, mas não vai além disso. Até porque eu não fico pensando muito nisso, não. Eu tento levar a vida mais do jeito que dá, né? Sem grandes preocupações com isso, mas a referência que eu tenho é que naquele momento, para sair daquela situação, eu usei o que eu sabia para sair. Eu já tinha visto o suficiente, eu usei para sair. Você não conseguiria antes sair de uma situação dessa? Talvez não, porque eu tive muito controle na hora que eu saí. Na verdade, quando eu vi aqueles dois se aproximando, eu sabia que eu não ia sofrer dano, eu tinha essa certeza de que aquilo não me afetaria, mas eu acho que o terror foi tão grande, o pavor foi tão grande que eu decidi encerrar. Eu até me arrependo que eu deveria ter esperado para ver o que ia acontecer. Mas aquela cena, eu quis sair logo dali. É interessante ele ter falado 12 anos. Sim. Eu fico pensando no número 12, que alguns relatos já falaram no significado de 12 meses, de 12 guardiões, de 12 tantas coisas. Algum sentido para você esse número 12? Nunca tinha pensado nisso, nunca, mas não faz sentido. O sentido que faz para mim é a quantidade apesar do tempo supostamente não passar, eu não vi passagem de tempo, mas eu imagino que foi pela quantidade de assuntos falados. Mas eu nunca fiz essa associação, nunca tinha feito. Se você fosse pensar em tempo, você diria que passou quanto tempo lá? A sua sensação hoje, na lembrança? 5 minutos. Não mais que isso, 5 minutos. É difícil, Carlos, porque assim, eu acho que a gente marca o tempo pelo que você vê, o dia vai mudando, a luz, né, a temperatura. Quando não há fator nenhum para você se orientar, acho que você não percebe. Mas para mim foram 5 minutos. Foi muito rápido. Foi muito mais rápido do que essa nossa conversa. Não me sai da cabeça você ter sido chamado para uma situação em que você passou a aprender um monte de coisas técnicas que você vai saber usar quando for necessário, e ao mesmo tempo nós sabemos que o planeta está numa situação que eu chamo já de impasse. Vários tipos de impasse: impasse climático, impasse de exaustão do planeta, alguns impasses políticos. Você vê alguma relação entre essa sua experiência e esse momento que nós estamos vivendo? Relação direta não, mas o que eu acho é que realmente a situação em que as coisas se encaminham, às vezes a minha vida toda foi dentro de escola, então todas as analogias que eu faço são com relação a ensino. Eu diria que a gente está próximo de uma recuperação final, é o que eu consigo te dizer. Ou você se esforça e passa de ano, vamos dizer, nem que seja na média, mas faça a sua parte, ou você vai ficar retido. Você fez biologia, você gosta de ciências exatas, você recebeu um monte de ensinamentos sobre isso. A Mary Correia não tem esse foco nas exatas como você tem. Ela também é professora, e ela teve muitas aulas sobre matemática que ela via as equações e ela não faz a menor ideia do que seja aquilo que ela aprendeu,
ela fica pensando, será que ela usa durante a noite? Às vezes ela tem a sensação que sim. Eu pergunto, se você tem uma sensação de que à noite você, num outro plano, faz uso disso que você aprendeu. Sensação não, isso eu tenho certeza. Certeza porque frequentemente eu passo por sonhos em que eu compreendo coisas que estão acontecendo lá. E é engraçado que quando eu acordo, imediatamente quando eu acordo, eu compreendo. Mas alguns minutos depois, até alguns segundos, vai tudo embora. Mas eu compreendo. Eu percebi que quando eu estou sonhando, às vezes nem só à noite, um cochilo que eu tiro aqui, eu estou sempre ativo. Eu brinco que eu sou muito mais ativo dormindo do que acordado. Eu sou muito mais produtivo. Porque eu estou fazendo sempre alguma coisa, eu estou compreendendo o que está acontecendo comigo quando eu estou dormindo, mas quando eu acordo, não sei mais. Mas eu faço algumas coisas que eu não sei fazer aqui. Ou seja, é como se você existisse em camadas. A camada sua que está aqui, ela não compreende, mas na hora que você está dormindo, um outro tipo de camada, uma outra camada passa a entrar em ação e esta camada faz uso do que você aprendeu lá. Sim, só acho interessante que essas camadas, como você disse, elas trabalham de forma diferente, mas ainda sou eu. É a mesma personalidade, não muda nada, 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 nada. Até alguns pensamentos triviais que eu tenho aqui, eu tenho lá. Só que lá eu tenho a impressão que eu tenho mais conhecimento do que aqui. Então talvez esses conhecimentos passados a você tinham como meta esse seu trabalho dormindo. É possível. Eu só não gosto de separar, caso eu vejo muita gente separando com muita força aqui e lá. Eu não acredito nisso. Eu acho que, é até nome de filme, mas eu acho que tudo acontece ao mesmo tempo. Tanto aqui quanto lá. Eu não faço essa separação do eu aqui e o eu lá. E você se lembra de alguma coisa que você tenha feito lá? Algum cenário, alguém? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Algumas vezes eu lembro de eu dando aula lá, mas não lembro do quê. Mas dando aula, em sala de aula mesmo. Eu lá, turma cheia, alunos mais velhos do que eu era professor de ensino médio, alunos mais velhos, assim, com mais idade do que estava, mas lembro disso. Isso eu lembro algumas vezes. Eu imagino, eu não sei se eu posso dizer isso com tanta certeza, mas se eu tiver uma profissão do lado de lá, é sala de aula. Isso eu tenho certeza. E lá onde? Não sei. Eu acho que o lá, muitas vezes eu acho que o lá é aqui. Talvez mude uma frequência. Você é físico, você entende de frequência mais do que eu. Uma frequência que mude, uma densidade que mude, eu não sei. Eu não sei te dizer. Até porque esse lá que a gente diz, eu acredito que existam infinitos lá. E você estaria em todos esses infinitos lá? Não sei. Não sei te dizer. Talvez, mas eu não sei te dizer. Quando você estava nesse sonho dando aula lá, você se sentia tão você quanto você se sente nessa nossa conversa? Então, me senti em casa. Não era aquela coisa, uma outra personalidade. Não, era eu. Eu mesmo. É a mesma coisa. Mesma coisa. Do eu lá aqui. Faz mais sentido, então, você pensar que o que você aprendeu era para ser usado lá. Talvez. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas faz. Agora, uma coisa que eu tenho desde pequeno, eu nunca tive medo de quem morre. Nunca. Nunca me assustou. Porque eu acredito e tenho essa sensação de que quando você morre, vamos falar assim, quando você sai desse corpo, permanece a mesma pessoa que era. Eu não tenho aquela ideia de que nem que vira um pesadelo ou um santo. Não, eu acredito que você continua o mesmo. Senão não faz sentido. Se eu vou melhorar subitamente quando eu morrer, qual o sentido das experiências que eu passo aqui? Então eu acredito que as pessoas permanecem as mesmas, exatamente as mesmas. Você tinha essa intuição desde criança? Desde criança. Desde criança eu tive umas intuições muito fortes. Por exemplo, não sei se é relevante, mas eu digo que eu nasci sem fé religiosa. Não sou ateu, tenho certeza, é a redundância, mas uma certeza absoluta de que Deus, o Deus Criador, não o Deus sentadinho num trono, anotando o que eu faço de certo ou errado, esse não. Mas que o Deus Criador existe, eu tenho essa certeza desde que eu entendo por gente.
Mas ao mesmo tempo eu nasci em berço católico, fiz todos os dogmas, tudo bonitinho, mas eu nunca tive fé religiosa. Eu nunca, não é uma coisa que eu não quero, que eu acho bonito dizer, eu nunca senti fé. Essa fé pregada, eu nunca senti, eu não sinto até hoje. Mas a gente é tão complexo que eu vou à missa aqui, eu me sinto bem, eu me sinto bem na igreja, eu tenho recordações da minha época de criança com meus pais, eu gosto de ir à missa, mas eu não tenho aquela fé fervorosa, não tenho, nunca tive. 3 perguntas que você fez, que ele respondeu para você sempre de forma vaga. Você perguntou qual era o nome dele, ele perguntou, como você quer me chamar? Você perguntou, a gente está na Terra? Ele perguntou, que diferença isso faz? Exatamente. Me perguntou num tom de ironia, não foi um tom muito tranquilo, não. Tipo assim, que diferença isso faz, cara? Foi assim. É quase como se nós aqui na Terra estivéssemos nos achando a última bolacha do pacote. Foi a sensação que eu fiquei com vergonha na hora. Foi a sensação que eu tive. Quando eu perguntei se havia vida, que ele me disse, você acha que sei tudo só pra você olhar pra cima e achar bonito? Então eu fiquei bem envergonhado na hora. É interessante pensar que ele tinha bom humor. Ele tinha bom humor. E isso é uma coisa que já me fez pensar se eu não o conhecia também. Porque todas as pessoas com quem eu tenho mais afinidade são pessoas com humor mais para esse lado, mais ácido, mais irônico. Então, e era a forma com que eu tratei meus alunos a vida inteira, com que meu filho me trata também, que ele também devolve o tipo de tratamento que eu dou a ele, sem desrespeito. Ele é muito respeitoso. Ele é um lorde, ele é muito educado com as pessoas, mas ele tem esse humor mais ácido. Então, eu me aproximo mais de pessoas assim. Quer dizer, ele foi vago, foi inteligente nas respostas, mas ele não deu nenhuma dica a mais? Nada, nenhuma dica, nenhuma. Eu queria nem dica, eu queria confirmação, eu queria certeza das coisas. Ele te ensinava um monte de técnicas, mas em outros aspectos ele deixava você totalmente no vácuo? Sim. Eu acredito que seja porque a gente não sei, Carlos, eu acho que as coisas não são dadas de mão beijada pra gente. Eu acho isso. Eu acho que tanto crescimento quanto tudo tem que ser por conta sua. Tudo que você quiser tem que ser por esforço seu. Eu acho isso. Ele não me deu nada, nenhuma confirmação de nada. Mas ele deu a entender que as coisas existem em múltiplas dimensões. Sim, na verdade ele disse isso, sim. Você pode tentar falar um pouquinho mais sobre isso? Já tentei divagar sobre isso, já tentei refletir sobre isso. E o que eu acredito, eu não sei se esse planeta que a gente está, ele existe fisicamente em várias outras dimensões, ou se ele sozinho abriga várias dimensões, eu não sei te dizer isso. Como se ele fosse, por exemplo, um receptor de rádio que tem várias estações, teoricamente, funcionando ao mesmo tempo, mas dependendo de onde você foca a sua vibração, você vai escutar uma estação ou outra. Eu não sei se são vários rádios, cada um recebendo só uma estação, ou se é um rádio só recebendo várias estações. Eu prefiro acreditar por uma ideia de economia de recurso, que é um rádio só recebendo várias estações. Para mim faz mais sentido por economia mesmo, por praticidade. Algumas perguntas que são históricas nas entrevistas de EQM. Você sentia conectado, como se você fizesse parte daquilo tudo que você estava vendo à sua volta? Eu não sei se eu me sentia conectado, eu não tive essa percepção, mas para mim foi muito natural. Foi uma aceitação muito rápida de que eu estava lá e que estava tudo bem. Eu aceitei isso muito rápido. Mas eu não sei se eu atribuo isso também à minha ausência de religiosidade. Eu não fico preocupado com essas coisas quando eu vou morrer, para onde eu vou, isso nunca me preocupou, isso não me preocupa. E a certeza de que eu tenho de que há algo além daqui. Então, quando eu acordei, que eu vi que, vamos simplificar, que eu vi que eu estava em outro plano, eu não achei uma coisa de outro mundo. Eu aceitei com certa naturalidade. Eu só fiquei preocupado com o tempo que ele me disse que eu ia ficar lá. Porque eu fiz as contas, eu tô com 43, eu vou ficar aqui 12, eu vou sair com 55, tô em coma. Eu só fiz essa conta. Mas não foi algo que me chocou, que me assustou, não. Me deixou nervoso de início, depois eu fiquei muito tranquilo.
Você intuía que ao morrer simplesmente você continuaria, mas você teve uma parte de surpresa com o que aconteceu? Sim, na hora que eu vi aquele céu laranja, a minha maior imagem é um céu laranja, aquele céu alaranjado. E que ele me disse que eu ia ficar lá aquele tempo, quando eu percebi que eu não estava na sala de cirurgia, eu fiquei surpreso, mas eu não entrei em pânico. Eu fiquei até assustado de início, mas eu não entrei em pânico. Eu não fiquei, meu Deus, não, tá bom. Hoje, que com certeza você não tem medo de morrer, mas o que você diria para quem tem medo de morrer? Só vou fazer um adendo aqui. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo da forma com que eu vou morrer. Isso eu tenho medo. Por exemplo, eu faço o possível e o impossível para não entrar num avião. Eu tenho pavor de voar. Pavor, para mim é a coisa mais difícil. Tenho medo de ficar doente, pelo sofrimento da doença. Recentemente acompanhei um cliente nosso que era senhorzinho, teve câncer e morreu. Nós vimos ele morrendo aos poucos. Aquilo me deixou mal. Não pelo fato dele morrer, que eu sei que ele não estava mais ali, mas ver todo o processo de degeneração que ele entrou. Achei triste. Mas o que eu posso dizer para quem tem medo de morrer é o nosso medo da morte, não do processo, mas do evento pós-vida, eu atribuo muito à religião, que a gente é bombardeado com esses conceitos de certo, errado, céu, inferno, desde que nasce. E com base na minha experiência pessoal, digo para quem tem medo de morrer, isso não existe. Para mim, pelo que eu vi, pelo que eu já vivi, isso não existe. Então, o que eu posso dizer é que, para onde eu vou quando eu morrer? A minha ideia é que, para eu saber como é que eu vou estar pós-morte, basta eu olhar como é que eu estou pré-morte. A vida que você leva aqui, as companhias que você tem, o tipo de vida, o seu ganha-pão, não a sua profissão, mas as coisas que você faz de supostamente certo e errado aqui, você vai ter o mesmo tipo de comportamento lá. Então, agora, se você tem medo do fim, acabou aqui, terminou aqui, encerrou tudo, não. Até porque seria até mais fácil, né? Mais prático. Então, não tenha medo da morte em si, do evento de morte. Não precisa ter medo. É muito mais natural do que você pensa que é. Eu acho que é muito mais natural, porque eu dormi e acordei. Só. Agora, o que me assusta é a maneira com que eu vou. Eu não queria que fosse de uma maneira assim, né? Daquelas às quais eu tenho medo. Você não se sentiu julgado por uma força externa? Momento algum. Pelo contrário, eu senti até que o universo não tá nem aí para mim. Foi essa percepção que eu tive. Indiferente. Você acabou de dizer que, falou até de uma forma brincando, o universo não tá nem aí para mim. Mas, de alguma forma, você se sentiu também sendo o universo? Sem dúvida. Eu me sinto isso aqui, quando a gente está vivo. Eu tenho essa, por exemplo, vários dias que a gente trabalha, nós trabalhamos num local de frente para o Oceano Pacífico, numa cidade chamada Pacífica, aqui na Califórnia. Não tem como eu estar lá e não parar um minutinho para ficar só olhando para o mar. Não tem como. Você sente que aquilo ali, que você faz parte daquilo ali. Não sei explicar direito, mas eu sinto parte do todo enquanto eu estou aqui já. Você já escutou animais falando com você ou a natureza falando com você? Não em palavras, mas eu já senti falando não com palavras, mas a energia deles eu já senti. Quando a gente morava no Brasil, a gente morava numa espécie de chácara e eu tinha muito cachorro. A gente tinha 11 cães, dos quais só um foi comprado para raça de defesa. O restante eu peguei na rua, uma estradinha de chão. E você sente ali, a comunicação deles é visual, é comportamental, mas cada um se comunica com a gente e cada um tem uma personalidade diferente. Então, eu já senti isso. Se fala muitas vezes em transição planetária, ou você falou em dimensões, se fala em quinta dimensão. Esses conceitos de alguma forma se fizeram presentes na sua experiência ou depois delas? A transição planetária em si, eu acredito que não. Mas a questão das dimensões, sim. Isso eu tenho certeza.
Carlos, eu acho que as coisas são tão naturais, é porque tem hora que a gente, como você disse, tem hora que o ser humano se acha muito especial. Eu acho isso. Pensa o seguinte, mais uma vez eu vou puxar para a escola. Eu associo a humanidade a uma turma de alunos. Na escola não tem só uma turma, só uma classe. Existem várias. E por isso, pode perguntar para qualquer professor. Tem turmas boas, tem turmas ruins. As turmas boas progridem, as turmas ruins ficam. E eu acho que a gente hoje está uma turma mais mediana para ruim do que boa, infelizmente. Leandro, num certo instante, você entrou no que você chamou de revisão moral, depois de ensinar toda aquela parte técnica. Eu queria, por favor, que você detalhasse o que aconteceu na sua experiência, de que forma Jesus entrou nessa parte de revisão moral, passo a passo, em virtude da importância que isso possa ter para tantas pessoas que vão ouvir. Nossa conversa não foi assim, a gente divide, faz uma linha do tempo, mas não foi tão setorizadinha. Eu me lembro que em algum momento ele começou a falar sobre, vamos dizer, grandes mestres que a humanidade teve. Eu aprendi sobre alguns que eu nunca nem ouvi falar, eu ouvi sobre outros que eu tinha uma vaga noção, e quando foi falar de Jesus, me agradou, porque sempre é um tema que eu gosto de de debater, só que ao mesmo tempo eu tenho muitas reservas sobre o Jesus que a gente conhece. E foi nesse momento em que a gente começou, em que eu me lembro, não sei se a gente falou mais sobre Jesus ou se eu me lembro mais sobre ele, mas foi assim que começou a conversa, ouvindo sobre outros mestres que nós tivemos. E na sequência, você pode continuar nos contando em detalhe? Posso? Quando ele falou sobre Jesus, eu questionei sobre os milagres. Eu falei, porque a minha preocupação, na minha pequenez, vamos dizer, naquele momento não era o que ele tinha transmitido, era bater na tecla dos milagres, porque eu nunca acreditei que ele andou sobre águas, eu não quero polemizar, mas eu pessoalmente nunca acreditei nesses milagres. Foi quando ele me disse que não, que ele nunca fez milagres, e aí eu me lembro de fazer assim, sabe, não comemorar, falei, tô certo, tá vendo? Pensei, né, tô certo, tá vendo? Não fez. Quando ele me disse que ele é o próprio milagre. E aí eu fiquei sem entender, uma linguagem que eu não tinha compreendido, e que ele me disse que Jesus é tão íntimo com o Criador e com as leis e normas que existem para regir tudo, que ele não tinha que fazer um milagre, bastava que ele pedisse que ele era atendido. Eu não sei se ele pede, quando ele diz que ele pediu, se ele pede para Deus, se ele pede para a água, se ele pede para o alimento ser multiplicado. E achei muito interessante ele dizer que ele não manda, que ele pede. Um cara desse não precisa pedir, mas ainda assim ele pede e é atendido. Talvez numa lição de humildade, não sei, né? Qual a diferença entre o que foi dito sobre ele e o que foi dito sobre outros mestres? Estavam todos mais ou menos na mesma frequência, na mesma intensidade de atuação? Eu achei interessante que ele não me disse, ele só me falou isso. Eu acho que ele nem tocaria nesse assunto dos milagres. Em nenhum dos outros mestres ele disse quem estava certo e quem estava errado. Ele debatia a parte moral, só. Então, o que eu concluo é que todos estão mais ou menos... Eu não digo hoje que Jesus é mais importante que Buda, eu digo que todos estão mais ou menos no mesmo caminho, e todos têm ali aquela relevância a mesma, o andamento. Até porque não tem julgamento, Carlos, não há ninguém dizendo o Carlos está certo, o Leandro está certo, não tem isso, então é difícil de definir sobre isso. É como se essa necessidade de elencar fosse muito aqui da Terra. É só nossa. É nossa e a maioria das vezes eu percebo que é mais importante eu dizer que fulano de tal é o mestre definitivo, é mais para esfregar na cara da pessoa que acredita numa divindade diferente. Vejo que é mais para isso. Porque na prática, enquanto eles estão lá trabalhando juntos, nós estamos aqui brigando um com o outro por causa deles. Então não faz sentido. Algo muito interessante que você falou também sobre quem era Deus.
Você pode nos detalhar? A pergunta foi: quem era Deus? Você imaginava Deus como uma pessoa? Alguns falam como se fosse fonte, como se fosse tudo. Por que quem? Até o nome do canal é O que Somos Nós, até porque o conceito de ser uma pessoa eu questiono. O que é ser uma pessoa? Mas você perguntou quem era Deus? Eu acho que eu perguntei no automático, porque nunca me caiu a ideia de que Deus seja uma personalidade. Eu acredito que Deus é uma inteligência, não é uma inteligência que cria. Agora, por quê, como, para que cria, não sei dizer. Mas eu perguntei, acho que foi mesmo numa linguagem pobre que a gente tem. É lógico que eu não vou entender, mas eu tinha que perguntar. Na situação daquela, não tinha como eu não perguntar, porque eu acho que todo mundo já se perguntou isso, e a gente conclui que acho que a gente não tem nem estrutura para conseguir entender quem ou o que é Deus, mas que ele está por aí, ele está. Agora, nem me choca muito a ideia de seres humanos que afirmam conhecer a essência de Deus. Isso aí sempre me incomodou muito, muito. Eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto. Aí ele falou sobre Carlos. Uhum. Que foi uma conversa assim, que eu quase não te falei essa parte. Eu quase evitei, porque eu fiquei constrangido na hora, fico constrangido agora, porque é muito genérico. A única coisa que me deixou mais confortável, e que aí você vai poder editar, né? Se eu falar alguma besteira. O que me deixou mais tranquilo foi a parte em que ele diz, a parte pessoal que te toca no que ele diz, de porque a gente não sabe de tudo. Então, às vezes, eu acho que ele me deu essa informação para eu poder te passar também. Porque a parte que ele diz que as coisas seriam de que você não se culpe, que seria diferente se você soubesse lá atrás, na hora de tomar sua decisão, isso serve para todo mundo. Isso, para mim, não é prova de nada. Serve para qualquer um. Por isso mesmo que eu vou editar, exatamente por eu achar que serve para todo mundo. Mas me conte como que você chegou. O Carlos seria eu? Hoje você acha isso? Sim, hoje sim. Hoje eu acho que essa informação que ele deu sobre o Carlos serviu mais para mim do que para você. Mais para eu te encontrar do que para você, do que para te convencer. Porque por diversas vezes, por muito tempo, como eu estou sempre trabalhando, eu não vejo o YouTube, eu escuto, eu só ouço. E eu caí no seu canal de paraquedas, é um assunto que eu gosto, mas eu não sei, é aquela, o YouTube vai indicando, vai levando, vai puxando, e quantos e quantos episódios eu escutei do seu canal, e se falou Carlos ou não, nem me toquei, nem na correria, eu gostava muito do seu tom de voz, achava muito, muito bom de ouvir, mas quando teve um episódio específico, falou Carlos, deu aquele estalo assim, falei, agora, peraí, aí eu pausei, e aí fui ver o vídeo, falei, será que é ele? Aí que eu comecei a ir atrás. E o que fez você pensar que seria eu? Quando eu escutei seu nome, que eu fui na descrição, que eu cliquei no vídeo, que parece que tem uma descrição lá, e que eu vi que a gente na descrição do vídeo, que, eu não sei se foi uma moça que narra, que falou depois ao final do vídeo, que a gente poderia entrar em contato com vocês, falei, será que é ele? Aí começou a ficar mais claro para mim. Mas levou tempo, não foi uma coisa rápida, levou tempo. Tá, mas foi uma coisa racional. Sim, foi pensado em consequência da sequência de coincidências. Falei, porque apesar de ser um nome, o seu nome é igual ao meu, é comum, é um nome que não é difícil, é fácil de encontrar, mas eu só conhecia um Carlos, só um. Falei, por exclusão fica fácil. Até mandei mensagem pro outro Carlos, amigo meu, mas tem mais de 10 anos que a gente não se fala, ele não respondeu, mandei pelo Facebook, ele não respondeu, pensei, ele não viu, também não cheguei contando tudo, né? Falei, só me sobra o outro Carlos, vou falar com ele. De qualquer jeito, eu queria dizer que o recado que você diz que, gentilmente, você diz que faz mais sentido para você do que para mim, não. Faz muito sentido para mim. Que bom saber disso. E eu agradeço por isso. Não tem nem que agradecer, Carlos. Eu que te agradeço você ter a paciência de me ouvir. Vamos parar de rasgar seda um para o outro e vamos em frente. É melhor. Sobre o tempo,
O lado daqui faz parte do lado de lá. Essa frase é sua ou é dele? É minha. Não, essa frase é minha. Isso tem a ver com uma interconexão entre tudo, entre todas as dimensões, inclusive. Está tudo ligado. Isso é uma percepção que você tem. Uma percepção minha. Uhum. Ele falou sobre isso? Não diretamente. Mas muitas vezes eu vejo alguns relatos em que eu pessoalmente discordo. Eu acho que muita gente, não só do seu canal, de vários outros livros que eu já li, de gente que dá muito mais atenção pro lado de lá, vamos dizer assim, do que o de cá. Quanto que o de cá também faz parte do de lá. Eu acho que a gente tá no mesmo trem em vagões diferentes só. Mas eu acho que é o mesmo trem. Então eu não vejo muito sentido nisso. Mas é uma percepção minha. Agora ele falou uma coisa que não é que eu estranhei, a sensação que eu tenho é que eu não entendi. Muitas vezes quem morreu sente mais saudades do que quem ficou. Eu também estranhei. E continua estranhando? Continuo. Não entendo. Não sei se daqui a gente tem... Não, eu não sei. Talvez o que eu imagino é que você não ter certeza de que essas pessoas estão lá trazem menos angústia do que a pessoa que está lá ter certeza que a gente está aqui. É só isso que eu consigo pensar sobre isso. Só isso. Meu pai faleceu em 2014. Eu não vejo. Eu não consigo vê-lo, eu não sei se ele está em algum lugar. Eu acredito que sim, mas eu não tenho a certeza de que ele está em algum lugar. Mas talvez o fato dele saber que eu estou aqui cause mais saudade nele do que em mim. É isso que eu consigo pensar sobre isso. Num certo momento você perguntou por que a incerteza? Por que o mistério? E foi explicado de uma forma amorosa, no fundo, mesmo que seja nos chamando de covardes. Na verdade, ele sabe o que somos, né? Sim. Eu tive a impressão de que ele ou já foi humano e hoje não é mais, ou ele ficou muito tempo aqui. Eu tive a impressão que ele nos conhece muito bem, mas ao mesmo tempo não é nada tão distante da gente. Eu tive essa impressão, principalmente quando ele falou dos degraus. Então, falando sobre você à noite dando aula, você tem ideia de quem são seus alunos naquele sonho? Não tenho a menor ideia, Carlos. Porque eu já tive sonhos dando aula, tanto sonhos bons, quanto sonhos lúcidos, quanto pesadelos. Então é difícil definir. Como assim pesadelos? Em que situação seria essa? Um sonho em que eu estava, não foi só uma vez, sonho em que eu estou em escolas tão ruins que eu me sinto mal. Que eu me fico louco para sair dali. Então eu defino isso como pesadelo. Mas nada é muito excêntrico, só isso. Mas você estava dando aula de qualquer forma? Tava. Eu não atribuo todo sonho à percepção, essa percepção extrasensorial, não. Todo sonho, não. Eu acho que alguns são só um alívio da mente mesmo, são triviais, mas alguns, os mais fortes, eu digo que tem algo a mais. Mas alguns eu acho que são só um sonho comum. Bem, eu não sei o que seja um sonho comum. A gente costuma atribuir isso a uma capacidade do cérebro, como se o cérebro tivesse vida própria e conseguisse nos fazer sonhar. Eu confesso que tudo isso, para mim, é muito incerto. Eu pergunto sobre a Casa Grande que você mencionou. Fale um pouco mais sobre ela. Em que situação você viu essa Casa Grande? A primeira vez que eu fui lá foi depois dessa minha experiência e eu já sabia que a casa era minha. Eu não sei como isso. Mas é muito grande, é de um tipo de construção que eu gosto muito, é toda na madeira. Eu gosto muito de casa antiga, de móveis antigos, eu gosto de coisas antigas. E ela, eu esperava que quando eu fosse para algo, vamos dizer, espiritual, fosse mais modesto, né? Eu me senti até mal, falei, nossa, né, para que tanta coisa? Mas é grande, é bem espaçosa. Eu não sei se você chegou a ter contato com aquelas casas antigas de fazenda, de roça mesmo, que ficavam altas assim, e o piso era de madeira, e você andava e ouvia assim, andando lá embaixo. Ela é nesse estilo. Ela é bem grande. Sim, mas eu nunca vi com paredes de madeira. Isso... Ela é toda na madeira. Eu acho que, outra vez eu volto ao viés. Aqui é muito comum casa feita toda de madeira. Então, para mim, não é mais novidade. E como eu acho bonito, talvez eu tenha uma lá que eu quis dessa forma. Não sei, né? Estou extrapolando a imaginação. Mas você vai para essa casa em que situações? Não sei, eu acordo lá.
Assim como você vai dar aula à noite, às vezes você se vê à noite também nessa casa? Sim, sim. Tem pessoas lá que eu não sei identificar quem são, eu conheço enquanto eu estou lá, mas aqui eu não lembro quem são essas pessoas, eu não sei quem é, mas a casa é minha, o quintal é algo que eu não... A única forma que eu tenho para definir o quintal, quando sai da casa, é como se o chão fosse todo água corrente, não há solo, só água, mas é água rasinha, bate no meu joelho, e eu gosto muito de lá, não sei porquê, mas eu gosto muito dessa água. E tem vários cômodos, é uma casa de 2 andares, é muito espaçosa, muito ampla, e tem esse cômodo lá das gavetinhas, que é o cômodo que eu julgo mais importante na casa, mas não sei porquê. E você tem outras casas ao redor? Não me lembro, não vi. Essas outras pessoas que você viu estavam dentro da sua casa? Dentro de casa, dentro da casa. E quando você estava lá, vivendo, seja à noite, no sonho, você se sentia tão presente quanto você está aqui nessa nossa conversa? Sim, me sentia absolutamente confortável e em casa. Me sentia literalmente em casa. E dominando a própria existência e os seus desejos e as decisões tanto quanto aqui? Me lembro que da última vez que eu estive lá, eu ainda pensei assim, eu estava andando pela sala da casa e eu pensei assim, deixa eu ver minhas gavetinhas. E fui lá, desci, no quarto de baixo, desce uma escada e vira para a direita, de quem está de frente para casa, vira para a direita e fui conferir as gavetinhas. Mas foi decisão minha. E você poderia pensar, inclusive, que lá é a realidade e aqui é o sonho? Eu não sei se eu gosto de pensar assim, que lá é o real e aqui é o imaginário, eu não sei. Mas você poderia então pensar que são realidades equivalentes em importância? Isso quer dizer agora, eu sei que quando eu estou lá é uma realidade. Quando eu estou aqui é uma e lá é outra. São realidades, é redundância, mas são realidades reais. Ela está lá de verdade. Agora eu não sei onde que é. Você aqui se lembra da de lá. Lá você se lembrava da daqui? Nunca, toda vez que eu estou lá, eu não penso aqui. É egoísta da minha parte dizer isso. Mas toda vez que eu estou lá, eu não penso na realidade daqui. Será que na próxima vez você vai pensar? Vou prestar atenção nisso, não sei. Aí você me conta. Conto, claro. O que acontecer daqui para frente eu te conto. Depois da sua experiência, de alguma forma, você olha para esse planeta e para as pessoas de uma forma diferente? Eu tento não olhar com tanto julgamento como eu olhava antes para algumas pessoas, como eu fazia antes. Isso mudou em mim. Ainda julgo, não vou ser hipócrita em dizer que eu não julgo, eu tenho alguns preconceitos, mas cada dia que passa eu tenho trabalhado isso para reduzir, com base no que eu ouvi lá. Todo relato, toda entrevista, a gente fala sobre muitas coisas. Eu gosto de pedir para que a pessoa entrevistada deixe uma mensagem final. O que ela acha mais importante para ser dito para as pessoas que estão escutando? Qual a sua mensagem final? A minha mensagem é simples. Viva sem grandes preocupações com o depois. Não tenha medo do que vai acontecer com você. E como mensagem final mesmo se você quer saber o que vai ser de você quando você partir, é só olhar o que você é aqui. E a mensagem é essa. Quando você estiver lá, do outro lado, você vai ser a mesma pessoa. Você vai ter convivências semelhantes, você vai ter uma estrutura de vida semelhante. Então não tenha medo, viva sem medo. Viva sem a preocupação do que vai ser de você. O que vai ser de você lá é o que você é aqui. A mensagem é só essa. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?